Nesse vídeo vou compartilhar com você a minha experiência de como adquirir clareza mental e como mantenho essa clareza a maior parte do tempo. E também te dar algumas sugestões para que você também possa ter clareza mental e foco no que realmente importa. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. A primeira coisa que eu fiz foi retirar os excessos da minha vida. Tudo aquilo que era excesso eu saí retirando. Conversas antigas do WhatsApp, fotos que não faziam mais sentido ou não condiziam mais com quem eu sou hoje. Aplicativos em excesso. Conversas desnecessárias, pessoas que não faziam mais sentido com a pessoa que eu sou hoje e que não estão indo para a mesma direção que eu estou. E evitar ao máximo utilizar o celular fora do meu momento de trabalho. E o que isso quer dizer exatamente? Que eu não recebo notificações o tempo todo. A única notificação que eu deixo ativa, ainda assim, é uma notificação silenciosa e tem alguns ajustes que eu fiz, é a do WhatsApp. Mas todas as outras notificações estão desligadas. Eu evito ao máximo me alongar em conversas que não estão agregando positivamente na minha vida ou que não vão me levar aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, hoje eu trabalho como terapeuta e eu sou especialista em relacionamentos. Então, se alguém vem com crenças muito negativas com relação, por exemplo, aos homens ou às mulheres ou ao relacionamento, eu sei que eu não tenho como mudar aquela crença daquela pessoa. Eu sei que aquela pessoa está vivendo aquilo por causa das vivências que ela tem, por uma repetição de padrão. Então, não adianta eu me manter naquela conversa. Então, eu simplesmente me retiro ou não dou continuidade àquele assunto. Porque não vai agregar positivamente a mim e também não vai agregar a pessoa porque ela não está preparada para aquilo. Eu não fico durante o meu dia, mesmo que tenham mensagens, respondendo desesperadamente. Não, eu espero o momento mais adequado para mim, para poder responder. A menos que eu esteja esperando seja algo importante que eu veja naquele momento, mas se não for, eu não respondo na hora. Porque a minha prioridade naquele momento estava sendo outra. Aí de repente chega uma mensagem, eu vou sair correndo para responder? Não. Porque eu tenho as minhas atividades para fazer e eu estou focada naquilo dali. E tudo isso vai me ajudando a ter clareza mental. Então retirar esses excessos me fez muito bem para ter mais clareza mental. Então, por exemplo, o excesso às vezes também até do guarda-roupa. O que tem aqui dentro que não está me agregando mais, que não está me ajudando, que só está ocupando espaço. Então, eu vou aos poucos fazendo a limpeza desse guarda-roupa, como é o caso do que eu estou fazendo no meu. Já limpei uma gaveta e falta o resto do guarda-roupa inteiro. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu consegui tirar várias coisas ali que não faziam mais sentido, que não se conectavam mais comigo. Inclusive, tem uma parte do guarda-roupa que eu sei que tem várias coisas que eu vou precisar me desfazer. Porque são coisas que eu não vou mais usar, não agregam mais à minha vida. Então, não faz sentido manter ali. E quando a gente tem um ambiente limpo, quando a gente tem um ambiente organizado, hoje eu mantenho o meu quarto organizado a maior parte do tempo, a gente consegue pensar com mais clareza. A gente consegue fazer as atividades sem se distrair tanto. E olha que hoje o meu quarto, ele ainda tem muitas coisas que eu quero melhorar, mas hoje o espaço não me permite tanto melhorar o quanto eu quero. Mas eu já tenho uma boa noção de como eu quero que seja o meu quarto. Das melhorias que eu quero fazer. Ou seja, só o fato de retirar o excesso de coisas que eu consumo, de filmes, que hoje é bem raro eu assistir, mas de coisas que eu vejo, por exemplo, no Instagram. E claro, em algum nível eu tenho que ver porque eu também trabalho com o Instagram. Então não dá para eu me abster totalmente, mas aí eu vejo qual é o mínimo que eu posso ver para ter boas referências. Então consumir menos e produzir mais e ter mais tempo para fazer uma atividade mais relaxante como um hobby me ajudou bastante nesse processo e tem me ajudado. A segunda coisa que me ajudou a ter clareza mental e que me mantém tendo clareza mental. É importante também dizer sobre esse tópico 1, que eu sempre tenho que estar revisando isso, porque às vezes a gente vai voltando a cometer, digamos assim, os mesmos erros, a cair naquele mesmo padrão.
Então isso é algo que a gente sempre tem que estar observando. O que está aqui em excesso na minha vida? O que está apenas acumulando espaço? Às vezes é um tipo de pensamento repetitivo, às vezes é um tipo de comportamento repetitivo. Então é um processo diário, não é algo que você faz uma vez no ano, pronto, acabou, esquece. Não, isso é algo diário. Então a segunda coisa é, eu me tornei a prioridade da minha vida. E como assim eu me tornei a prioridade da minha vida? Eu tinha uma tendência muito grande a querer salvar as pessoas, a querer resolver o problema das pessoas, e isso é muito comum entre as pessoas. Só que o que acontece? Quando a gente para priorizar sempre as outras pessoas, quando a gente não olha pra gente, a nossa vida ela vai ladeira abaixo. E a gente também nem consegue ajudar o outro, nem consegue se ajudar. E em alguns casos, quando a gente olha demais para a vida dos outros querendo ajudar, isso é uma fuga. Porque a gente não está querendo, na verdade, olhar para a própria dor, resolver os próprios desafios. É muito mais fácil olhar para a dor do outro e tentar ajudá-lo. Só que muitas vezes isso é uma ilusão, porque se o outro verdadeiramente não quiser ser ajudado, você pode fazer o que você quiser, não vai adiantar. Então eu parei de focar tanto no outro, eu parei de carregar tanta culpa por querer ajudar as outras pessoas, porque esse é um aspecto também que existe. Às vezes a pessoa ela ajuda porque ela se sente culpada se ela não ajudar. Então o que é que eu comecei a fazer? Eu coloquei a culpa debaixo do braço e continuei seguindo em frente, continuei fazendo aquilo que era importante para mim. Hoje essa é a minha realidade, mas durante muito tempo não foi. Então hoje eu aprendi o quê? A retirar os excessos e aprendi a me priorizar, aprendi a fazer aquilo que é bom para mim. Por exemplo, se tem algum evento para ir, mas eu sei que aquele ambiente não vai me fazer bem, eu simplesmente não vou. Por quê? Porque eu priorizo a minha energia, eu priorizo aquilo que eu quero viver. Então eu penso, faz sentido eu estar nesse ambiente? Se não fizer, eu não vou. Faz sentido eu assistir esse filme agora? Talvez faça, porque eu estou precisando relaxar, descansar, mas talvez não faça. Então eu não vou assistir esse filme agora. Eu vou olhar para mim, para aquilo que eu quero construir hoje e para o futuro. Então, quando a gente passar a tomar conta da nossa própria vida, cuidar da nossa própria vida, a clareza mental ela vai surgindo. Agora, quando a gente fica preocupado, ai, minha mãe isso, ai, meu pai aquilo, ai, meu irmão isso, ai, meu vizinho, ai, meu amigo, ai, minha amiga, a nossa vida vai passando e aquela pessoa às vezes não está dedicada e empenhada em resolver a própria vida e você está dedicando esse tempo para ela. Então isso foi algo que eu parei de fazer. Claro, eventualmente tem um deslize ou outro, mas a maior parte do tempo eu consigo me manter focada nisso, eu consigo me priorizar. Eu consigo, de fato, me manter alinhada com aquilo que eu quero viver. A terceira coisa que eu fiz que me ajuda a ter clareza mental e me manter focada é fazer meditação, utilizar técnicas de meditação e ter hobbies. E ter um hobby, eu estou querendo dizer ter um momento para você descansar, ter um tempo de lazer. Eu particularmente, às vezes, tenho essa tendência de querer fazer, produzir. Só que isso é desgastante quando está em desequilíbrio. Então, trazer essa questão da meditação, da respiração, dos hobbies, foi e é muito importante para que eu mantenha a clareza mental e me mantenha focada. Por quê? Porque eu já percebi que quando eu quero fazer demais, eu acabo perdendo foco, eu acabo ficando cansada, acabo no outro dia não fazendo um trabalho bem feito porque eu me sobrecarreguei demais. Então, as meditações me ajudam a relaxar, a acalmar, a entender que está tudo bem, tudo tem o seu tempo. As técnicas de respiração também me ajudam muito a manter os meus pensamentos mais tranquilos, mais fluidos, sem aquela enxurrada de pensamentos. E tenho hobbies, que no meu caso hoje o meu preferido é fazer quebra-cabeças e observar a natureza, também me ajudam demais. Porque é um momento de relaxamento, é um momento de uma distração, só que uma distração mais saudável, não é uma distração que está o tempo todo aqui no celular. Aliás, hoje eu não costumo utilizar o celular como uma distração, a menos que eu vá assistir algum filme que não é algo comum. Porque eu já passo muito tempo utilizando o celular no meu trabalho. Então, quando é o meu tempo de lazer, uma das poucas coisas que eu quero é estar pegando no celular, mexendo no celular, vendo vídeos no celular.
embora eventualmente eu veja, porque tem conteúdos que realmente são muito bons, são muito valiosos, que vão agregar positivamente na minha vida. E agora eu vou te dar 3 sugestões para que você possa aplicar na sua vida também, se você tiver interesse, para que você tenha mais clareza e foco no que realmente importa. A primeira sugestão é que você reserve um horário do seu dia para refletir, para pensar sobre como você está se sentindo, para observar se você está cumprindo aquilo que você se comprometeu a fazer, sem se julgar. Esse não é o objetivo dessa reflexão, mas é apenas você observar, refletir e ajustar a rota. A segunda sugestão serve especialmente se você não trabalha com as redes sociais. Diminua o tempo que você passa nas telas. Isso por si só já vai te ajudar a ter mais clareza mental, pois embora isso aqui seja uma ferramenta muito útil, se a gente não utilizar com inteligência emocional, a gente vai perder o tempo da nossa vida com coisas totalmente inúteis. 3. Pratique o autoconhecimento, pois ele vai te permitir diferenciar o que merece a sua atenção e o que você pode deixar de lado. E você vai passar a não se ocupar com algo que você não precisaria estar se ocupando. Compartilhe a sua experiência comigo aqui nos comentários. Quero muito saber como está sendo esse seu processo de adquirir mais clareza mental, de ser uma pessoa mais equilibrada na sua vida. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!